Vamos chegando, pessoal! Sejam bem-vindos! Seja bem-vinda, Alba, Fernanda. Como é que está aí? Isa, seja bem-vinda. Como é que está o áudio, a imagem? Escreve aí para mim, por favor, me dá um retorno aqui. Nós vamos esperar mais uns minutinhos, esperar as pessoas entrarem, ver se vai aparecer mais alguém. É isso aí, vamos sentando o dedo no like, compartilha aí para os seus contatos, para galera vir para nós aqui, para nos ajudar nessa live. Ou melhor dizendo, se ajudarem, né? Porque o assunto aqui é muito importante. Esse foi o primeiro livro que eu li que começou a mudar a minha vida financeira. Esse livro é muito bom. Como é que tá o áudio aí, Alba? O áudio, a imagem, tá tudo bem? Tá tudo certo aí? Beleza. Ótimo. Nós vamos começar às 21h35. Vai mandando aí vai mandando o link, vai compartilhando a live para o pessoal entrar para adquirir mais conhecimento. Seja bem-vinda, Adelina. Vamos compartilhar, convida mais pessoas aí para nossa live hoje. Vamos ler e comentar o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Manda para aquelas pessoas que você sabe que precisa mudar a sua vida financeira. Hoje é o dia, vamos começar uma mudança de mente, uma metanoia. Metanoia significa mudança de mente. Eu vou lendo e à medida que eu for comentar, eu vou falar para vocês. Ou eu vou falar a palavra comentários, ou eu vou falar. Então vamos lá, vamos comentar. Tá bom? Para vocês saberem o que é o livro e o que é comentário nosso. Compartilha, gente. Compartilha essa live aí. Vamos que vamos, o topo é o nosso destino. Muito bem, pessoal, então vamos lá, vamos começar. Nós vamos, a partir deste domingo, começar a leitura do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu vou ler para vocês uma edição de 1997. Eu estou usando aqui um PDF. O porquê que eu vou usar o PDF? Porque foi este PDF que eu li e consegui mudar a minha vida financeira. Então, por isso, nós vamos ler o PDF. E fica também aqui registrado que não há desculpa para não lermos, porque nós podemos ter acesso a vários PDFs e aí mudar a nossa mentalidade, praticar a metanoia, mudança de mentalidade, tá bom? Então, o título do livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. Vamos conversar sobre ele hoje. Nós vamos ler, neste momento, algumas frases iniciais do livro e depois nós vamos ler o capítulo 1, tá bom? Então, vamos lá. À nossa frente estende-se o futuro como uma estrada que se perde na distância. Ao longo dela, há ambições que queremos realizar, desejos que queremos satisfazer. Para ver concretizadas essas ambições e desejos, precisamos ser bem-sucedidos em relação ao dinheiro. Use os princípios financeiros apresentados nas páginas que se seguem, deixe que eles o tirem das dificuldades acarretadas por uma carteira vazia e lhe proporcionem a vida plena e feliz que uma carteira cheia pode tornar possível. Como a lei da gravidade, esses princípios são universais e imutáveis. Espero que lhe propiciem, como fizeram para muitos outros, os meios eficazes para uma carteira cheia, uma bela conta bancária e um satisfatório progresso financeiro. Comentário. Olha só o que o livro promete, hein? O livro promete transformar a nossa carteira vazia em uma carteira cheia. Então vamos que vamos descobrir um pouquinho sobre o autor, que também é um registro de uma das páginas do livro. O autor e seu livro. George Samuel Clayson nasceu em Louisiana, Missouri, em 7 de novembro de 1874. Frequentou a University of Nebraska e serviu no exército americano durante a guerra entre a Espanha e os Estados Unidos. Começando uma longa carreira no mundo editorial, fundou a Clayson Map Company of Denver, no Colorado, e publicou o primeiro atlas rodoviário dos Estados Unidos e do Canadá. Em 1926, lançou o primeiro de uma série de panfletos sobre economias e sucessos financeiros, usando parábolas ambientadas na antiga Babilônia para ilustrar suas lições. Tais panfletos eram distribuídos em grandes quantidades pelos bancos, companhias de seguros e empregadores
e tornaram-se familiares a milhões de pessoas. O mais famoso sendo o homem mais rico da Babilônia, a parábola título deste livro. Essas parábolas babilônicas tornaram-se um clássico moderno entre os livros de autoajuda. Prefácio. Nossa prosperidade como nação depende de nossa prosperidade financeira como indivíduos. Este livro lida com o sucesso de cada um de nós. Sucesso quer dizer realizações como o resultado de nossos próprios esforços e aptidões. Uma preparação adequada é a chave para o sucesso. Nossos atos podem não ser tão criteriosos quanto nossos pensamentos. Nosso modo de pensar pode não ser tão judicioso quanto nossa compreensão. Este livro, que apresenta soluções para a falta de dinheiro, tem sido considerado um guia para o entendimento financeiro. Seu propósito é realmente este: oferecer àqueles que ambicionam o sucesso financeiro um insight que os ajudará a ganhar dinheiro, poupá-lo e fazer com seus lucros ainda mais dinheiro. Nas páginas seguintes, voltamos no tempo à Babilônia, o berço onde foram alimentados os princípios básicos de finanças agora reconhecidos e usados no mundo inteiro. O autor sente-se feliz em estender a seus novos leitores o desejo de que estas páginas possam conter para eles a mesma inspiração para o crescimento da conta bancária, sucessos financeiros estrondosos e a solução de problemas pessoais com o dinheiro, tão entusiasticamente relatados por leitores de costa a costa dos Estados Unidos. A todos os homens de negócios que distribuíram essas narrativas e em tão generosas quantidades a amigos, parentes, empregados e associados, o autor aproveita a oportunidade para expressar-lhes sua gratidão. Nenhum respaldo pode ser mais valioso do que o desses homens práticos que apreciaram seus ensinamentos, porque eles, por si mesmos, conseguiram importantes êxitos ao aplicar os princípios verdadeiros que o presente livro defende. A Babilônia tornou-se a cidade mais opulenta do mundo antigo, porque seus cidadãos eram o povo mais rico de sua época. Eles sabiam estimar o valor do dinheiro e praticavam princípios financeiros saudáveis na aquisição de dinheiro, na ideia de poupá-lo e de fazer com que suas economias produzissem mais dinheiro ainda. Conseguiam para si mesmos o que todos nós hoje desejamos: uma renda para o futuro. Comentário. Então aqui o autor ele está dando um muito bem-vindo a nós que faremos esta viagem em suas páginas aprendendo os princípios para dominar o dinheiro. Vocês viram aí que ele fala sobre princípios. Existem princípios que regem a economia, que regem o dinheiro. Existem princípios que determinam quem vai ter a carteira cheia e quem vai ter a carteira vazia. Então nós vamos aprender esses princípios ao longo das páginas deste livro. Continuando a leitura. O dinheiro é o meio através do qual se avalia o sucesso terreno. O dinheiro torna possível o gozo das melhores coisas que a terra pode oferecer. O dinheiro é abundante para aqueles que compreendem as leis simples que governam sua aquisição. O dinheiro é hoje governado pelas mesmas leis que o controlavam quando, há 6.000 anos, homens prósperos enchiam as ruas da Babilônia. Capítulo 1. O homem que desejava ouro. Bansir, o fabricante de carruagens da Babilônia, achava-se completamente desanimado. Sentado no muro baixo que cercava sua propriedade, contemplava com tristeza a habitação humilde e a oficina aberta onde se podia ver uma carruagem em fase de acabamento. De tempos em tempos, a esposa surgia na porta da casa. O olhar furtivo que lhe endereçava nesses momentos lembrava-o de que a despensa estava quase vazia e que ele devia estar trabalhando para terminar o serviço encomendado. Martelando aqui, cortando ali, lixando e pintando, esticando o couro para forrar os aros das rodas, em suma, preparando o veículo para a entrega, a fim de que pudesse receber o pagamento de seu rico cliente. Não obstante, seu corpo robusto e musculoso permanecia apaticamente sobre o muro. Seu raciocínio lento ocupava-se com um problema cuja resposta não conseguia encontrar. O sol abrasador
tão comum no Vale do Eufrates, castigava-o sem contemplação. Gotas de suor formavam-se acima de suas sobrancelhas e pingavam, despercebidas, para se perderem na mata cerrada de seu peito. Além de sua casa, erguiam-se as altas muralhas em terrapleno que cercava o palácio do rei. Próximo, espetando o céu azul, ficava a colorida torre do templo de Bel. À sombra de tanta grandeza, achava sua moradia e tantas outras muito menos limpas e bem cuidadas. A Babilônia era assim, uma mistura de grandeza e miséria, de riqueza ostentatória e medicinidade. Tudo convivendo sem plano ou sistema dentro das muralhas protetoras da cidade. Atrás dele, se apenas tivesse o cuidado de voltar-se e olhar, as barulhentas carruagens do rico passavam aos solavancos e obrigavam a sair do caminho tanto o comerciante de sandálias quanto os mendigos de pés descalços. Até o rico era forçado a buscar a sarjeta para dar passagem às longas filas de escravos carregadores de água, todos a serviço do rei, cada qual transportando pesados sacos de pele de cabra cheios d'água para regar os jardins suspensos. Bansir achava-se muito absorvido por seu próprio problema para ouvir ou prestar atenção ao confuso burburinho da atarefada cidade. Foi uma repentina sucessão de acordes de uma lira familiar que o arrancou ao devaneio. Ele virou a cabeça e deu de cara com o rosto delicado e sorridente de seu melhor amigo, Cobb, o músico. Possam os deuses abençoá-lo com grande generosidade, meu bom amigo, começou Cobb numa saudação rebuscada. Entretanto, parece que já o fizeram, pois não o vejo entregue ao trabalho. Regozijo-me com você por sua boa sorte, mas ainda gostaria de compartilhar isso com você. Por favor, dessa sua bolsa, que deve estar abarrotada, pois do contrário você se encontraria na oficina, me empreste 2 humildes ciclos, que devolverei logo após o banquete dos nobres esta noite. Você não chegará a sentir a falta deles. Se eu tivesse 2 ciclos, respondeu Bansir melancolicamente, não poderia emprestá-los a ninguém, nem mesmo a você, que é meu melhor amigo, pois eles constituiriam minha fortuna, toda a minha fortuna. Ninguém empresta o único dinheiro que possui, nem mesmo para o melhor amigo. O quê? Exclamou Cobb, realmente surpreso. Não tem um único ciclo na algibeira e fica postado como uma estátua sobre este muro? Por que não terminou a carruagem? Como pode sustentar o seu raro apetite? Isso não é normal em você, meu amigo. Onde está a sua inesgotável energia? Alguma coisa aconteceu com você? Trouxeram-lhe os deuses algum infortúnio? Deve ser mesmo um tormento dos deuses, disse Bansir, concordando. Tudo começou com um sonho sem sentido, onde me via como um homem de posses. De meu cinturão pendia um belo saco pesado de tanta moeda. Dali retirava punhados de ciclos que eu lançava com uma liberalidade descuidadosa aos mendigos. Havia moedas de prata, com que eu comprava presentes para a esposa e o que bem desejasse para mim mesmo. Havia moedas de ouro que me tranquilizavam quanto ao futuro e me deixavam sem medo de gastar à vontade as moedas de prata. Uma sensação magnífica de contentamento enchia o meu peito. Você não teria reconhecido o seu velho e diligente amigo. Como não teria reconhecido minha mulher, com suas faces saudavelmente rosadas e sem rugas? Ela era novamente a mocinha sorridente de nossos primeiros anos de casados. Um sonho agradável, sem dúvida, comentou Cobb. Mas por que deveriam essas sensações tão prazerosas deixá-lo apático e deprimido como agora? Porque quando acordei e me lembrei de que não tinha um centavo sequer, um sentimento de revolta tomou conta de mim. Vamos conversar um pouco sobre isso, pois, como diz os marinheiros, estamos no mesmo barco, nós dois. Quando meninos, fomos juntos ao sacerdócio do templo buscar sabedoria. Na juventude, divertimos-nos um bocado. Como homens feitos, mantivemos-nos amigos íntimos. Temos sido de algum modo súditos conformados. Temos nos contentado em trabalhar longas horas e gastar nossos ganhos livremente. Conseguimos muito dinheiro nos últimos anos,
Mas só em sonhos poderíamos conhecer as alegrias decorrentes da riqueza. Ora, não passamos de duas ovelhinhas pacatas. Vivemos na mais rica cidade do mundo. Os viajantes costumam dizer que nenhuma outra se iguala a ela em prosperidade. Tanta ostentação de riqueza nas nossas barbas, mas nós mesmos ficamos a ver navios. Depois de praticamente meia existência de trabalho árduo, meu melhor amigo se acha sem um níquel e me procura para dizer: não poderia me emprestar a bagatela de 2 ciclos até o tanto do banquete dos nobres esta noite? E o que eu respondo? Digo, por acaso, aqui está minha bolsa, dividirei com você todos os ciclos que aí se encontram. Não, simplesmente admito que minha bolsa está tão vazia quanto a sua. Mas o que há? Por que não podemos obter prata e ouro, mais do que apenas o necessário para o sustento do lar? Pense também em nossos filhos, continuou Bansir. Não estão seguindo os caminhos dos pais? Tem cabimento que eles e suas famílias, e os filhos e as famílias de seus filhos passem a vida inteira no meio de tantos guardadores de ouro e, apesar disso, exatamente como nós, contentem-se com mingau e leite de cabra azedos? Em todos esses anos de amizade, nunca ouvi falando desse modo, Bansir. Cobb estava perplexo. Por quê? Na verdade, nunca tinha pensado assim. Desde as primeiras luzes da manhã e até que o escuro da noite me fizesse largar as ferramentas, trabalhei duro para montar as mais finas carruagens que qualquer outro homem pudesse fazer, esperando credulamente que um dia os deuses reconheceriam o valor de minhas obras e me recompensariam por isso com a minha ou com a maior prosperidade. Pois nunca o fizeram. Finalmente, convenci-me de que nunca o farão. É esse o motivo da tristeza que rói o meu peito. Quero ser um homem de posses. Quero ter minha própria terra e animais para criar. Quero ter roupas finas e dinheiro, muito dinheiro. Estou disposto a trabalhar com toda a força de meus músculos, com toda a perícia de minhas mãos, com todo o tirocínio de minha mente, mas quero que os frutos de meu trabalho sejam fartos. Qual é o problema com a gente? E o que volto a lhe perguntar? Por que não podemos ser o nosso justo quinhão das coisas boas, tão abundantes naqueles que têm o ouro suficiente para comprá-las? Quem dera tivesse uma resposta, replicou Cobb. Sinto-me tão pouco satisfeito quanto você. Meus ganhos com a lira se vão rapidamente. Muitas vezes tenho que inventar para que a família não passe fome. Além disso, venho há muito alimentando o profundo desejo de adquirir uma lira grande o bastante para que possa verdadeiramente tocar os acordes musicais que se multiplicam em minha mente. Com um instrumento assim, eu poderia compor músicas melhores do que aquelas que o rei ouviu até o momento. Com uma lira que você, sem qualquer favor, deveria ter. Nenhum homem em toda a Babilônia poderia fazê-la vibrar mais docemente, a tal ponto que não apenas o rei, mas os próprios deuses ficariam deliciados. Como, porém, conseguir tal coisa, se nós dois somos tão pobres quanto os escravos do rei? Ouça o sino. Aí vem eles. Vamos fazer uma pausa aqui. Pessoal, esse diálogo inicial do livro parece até a gente conversando. Fala aí, é ou não é? É verdade ou não é? Parece pessoas comuns da nossa época conversando. Um amigo vai até no outro, pede 2 moedas emprestadas. O que o outro fala? Toma aí, meu amigo, eu te empresto. Não. Ele fala o contrário. Ele fala, eu não tenho dinheiro, meu amigo. Vocês prestaram atenção ao diálogo desses 2 amigos, Bansir e Cobb? O Cobb chega até o Bansir está lá encostado na mureta e o Cobb já chega dizendo, rapaz, você tá bem de vida, hein? Tá aí sem fazer nada. Certamente os deuses te agraciaram com toda a riqueza para você estar essa hora do dia aí tranquilo, sem fazer nada. Aí o Bansir fala, não, meu amigo, eu tô assim por causa de um sonho que eu tive. E aí começa a narrar o sonho para ele, falando que sonhou que estava cheio da grana. Quantos brasileiros não sonham com isso, não é verdade? Todo ano joga na Mega Sena, sonhando com a bufunfa, com a bolada, querendo ficar milionário da noite pro dia. Assim estavam os 2 amigos. Bansir sonhando por um ouro, Cobb também querendo, e eles começam a dialogar. Não é possível. Em outras palavras, não é possível. Eu conheço você desde a infância, a gente cresceu junto, a gente trabalha honestamente, fazemos as coisas tudo certinho, veneramos os deuses, né, em outras palavras, e a gente continua nesse aperto. Por que a gente não pode ter o nosso quinhão numa cidade tão rica como essa, e etc. Então parece até alguns brasileiros conversando, né? Parece até eu conversando alguns anos atrás, antes de 2018. Eu também cheguei em muitos amigos pedindo dinheiro emprestado. Mas por quê? Porque eu não praticava os princípios que nós vamos aprender aqui nesse livro.
Então, como eu falei no início, eu escolhi esse livro para nós começarmos a leitura e os comentários dele, porque foi o livro que começou a mudar a minha vida financeira. Então, os dois amigos estão conversando, que eles poderiam ter uma sorte melhor. E outro detalhe, eles acreditavam que se eles fizessem tudo certinho, os deuses iam fazer um milagre na vida deles. E assim também, nós cristãos, às vezes ficamos esperando um milagre só da parte de Deus e não fazemos a nossa parte. Nós gastamos mais do que ganhamos, esse é um dos motivos de muita gente endividada, e aí acabamos trocando os pés pelas mãos e vira uma bagunça, não é verdade? Então vamos continuar a leitura. Nós vimos aí que o diálogo desses dois é eles querendo melhorar de vida, ter um dinheirinho a mais. Continuando a leitura. Ele apontou na direção da longa coluna de semidespidos e suarentos carregadores de água que subiam penosamente a rua, vindo do rio. Arrastavam-se em alas de 5, cada qual vergado sobre um pesado odre de pele de cabra. Um belo tipo de homem, aquele que os está conduzindo. Cobb indicou o tocador do sino que ia na frente, sem carregar nada. Um homem importante em seu próprio país, como se pode ver. Há muitos bons tipos ali, acrescentou Bansi, concordando com a mim. Homens são tão bons quanto nós. Homens altos e louros do norte, os risonhos negros do sul, os morenos dos países mais próximos, todos marchando juntos do rio até os jardins, um após o outro. Dia após dia, ano após ano. Nenhuma expectativa quanto a um futuro diferente ou melhor. Camas de palha para dormir, papas terríveis de cereais para comer. Coitados desses pobres brutos, Cobb. Coitados, realmente. Mas você me fez ver que não somos muito melhores do que isso, embora nos consideremos homens livres. É verdade, Cobb. Por mais desagradável que seja a ideia, não queremos continuar levando ano após ano uma vida de escravo. Trabalho, 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 sem ir a lugar algum. Não podemos descobrir como os outros conseguem ouro e fazermos como eles? Perguntou Cobb. Talvez haja algum segredo que devemos buscar junto àqueles que o conhecem, replicou Bansi, pensativo. Ainda hoje, lembrou Cobb, passei por nosso velho amigo Arcade, refestelado em sua carruagem dourada. Devo dizer que ele não me olhou com desprezo, que muitos de sua posição teriam achado perfeitamente cabível. Ao contrário, acenando com a mão na frente de todos os circunstantes, saudou e concedeu seu sorriso de amizade a este Cobb, o músico. Ele é considerado o homem mais rico de toda a Babilônia, refletiu Bansi. Tão rico que o próprio rei, segundo se diz, busca sua valiosa ajuda para os negócios do tesouro, replicou Cobb. Tão rico, acrescentou Bansi, que se o encontrasse casualmente numa noite escura, seria capaz de enfiar minha mão em sua gorda algibeira. Tolice, reprovou Cobb. A riqueza de um homem não se acha na bolsa que ele carrega. Uma bolsa gorda fica logo vazia se não houver um constante fluxo de ouro. Arcade tem rendimentos que conservam suas reservas sempre altas, por maior que seja a liberdade com que ele gasta dinheiro. Rendimentos, essa é a questão, exclamou Bansi. Quero ter uma renda fluindo continuamente para minha bolsa, esteja sentado sobre o muro ou viajando em terras distantes. Arcade deve saber como um homem pode criar uma renda para si mesmo. Supõe que se trata de alguma coisa que ele poderia deixar claro para uma mente tão lenta como a minha. Parece-me que ele transmitiu os seus conhecimentos ao filho, Nomacir, respondeu Cobb. Este não foi para Nínive, como se comenta na estalagem, não se tornou, sem a ajuda do pai, um dos homens mais ricos dessa cidade? Cobb, você acaba de me propiciar... Cobb, você acaba de me propiciar um raro pensamento. Um brilho novo surgiu nos olhos de Bansi. Não custa nada buscar conselho junto a um bom amigo. E Arcade sempre se mostrou como tal para nós dois. Pouco importa que nossa bolsa esteja tão vazia como o ninho de um falcão abandonado há um ano. Não deixemos que isso nos detenha. Estamos fartos de não ter o ouro no meio de tanta opulência. Queremos tornar-nos homens de posses. Vamos procurar Arcade e perguntar-lhe como também nós podemos adquirir uma renda para nós mesmos. Você parece verdadeiramente inspirado, Bansi. Está me trazendo uma nova compreensão. E me faz perceber porque nunca encontramos nenhuma quantidade de ouro. Nós nunca o procuramos. Você trabalhou pacientemente para construir as mais sólidas carruagens da Babilônia. Para tal propósito, devotou seus melhores esforços. Nisso, até que teve êxito. Eu mesmo fiz os maiores esforços para tornar-me um virtuoso da lira. E nisso eu também tive êxito. Nas coisas em que aplicamos nossos melhores esforços, tivemos êxito.
Os deuses parecem satisfeitos com que continuemos assim. Agora, finalmente, vemos uma luz, brilhante como os raios do sol nascente. Ela nos indica que devemos aprender mais para prosperar mais. Com um novo entendimento, acharemos caminhos dignos para cumprir nossos desejos. Vamos hoje mesmo à procura de Arcádio, insistiu Bansi. Busquemos igualmente outros amigos de infância que não tiveram maior sucesso que nós mesmos, para que compartilhem conosco as mesmas lições. Está sempre pensando nos outros, Bansi, e por isso que tem tantos amigos. Será como você diz, pois vamos hoje mesmo e os levemos conosco. Vamos fazer uma pausa aqui para mais um comentário. Veja que eles continuam o seu diálogo e eles estão tendo algumas ideias, alguns lapsos de esperança, porque eles olham um para os outros e pensam assim, bom, nós vivemos na cidade mais rica, Babilônia é uma cidade opulenta, tem muitas pessoas com dinheiro, e por que nós não temos? Muitas pessoas com ouro, e por que nós não possuímos ouro? Então eles passam a analisar e pensar, tem algum segredo, existe algum conhecimento além para poder conseguir ouro. E eles mesmos chegam a dizer que, naquilo que eles se propuseram a fazer, eles se tornaram os melhores nos seus ramos de atividade. O Bansir era o melhor fabricante de carruagem da Babilônia. O seu amigo, Cobe, era o melhor músico, o melhor tocador de lira da Babilônia. Então, tudo aquilo que eles se propunham a fazer, eles eram bons. Eles eram os melhores naquilo que eles faziam. Porém, tinha uma desvantagem, eles não tinham recursos financeiros. Eles não conseguiam lidar com seus ganhos. Eles não tinham um controle. Então eles começaram a analisar e pensar, peraí, tem alguma coisa errada. Por que Arcádio, nosso amigo, estudou com a gente, ele ficou rico e nós não? Vamos conversar com ele, vamos pedir para ele algumas orientações. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que para mudar a nossa vida financeira, a gente precisa buscar o conhecimento. E o primeiro passo, vocês já deram, estão aqui comigo hoje, aprendendo os princípios do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Então, a primeira coisa, o primeiro estalo, por assim dizer, que eles tiveram foi, olha, a gente precisa conhecer os segredos da riqueza. Então, nós precisamos ir atrás de conselhos, atrás de alguém que nos ensine a lidar com o ouro, lidar com a prata. Eles reconheceram que eles eram bons profissionais, mas eles não tinham controle sobre aquilo que eles ganhavam. E o Cobe até falou o seguinte, que a riqueza não está na bolsa de um homem. Porque se o homem não tiver o controle do que entra e o que sai, ele acaba gastando tudo, perdendo tudo aquilo que ele conquista. E este é um fato tão óbvio que e voltaram à estaca zero novamente, perderam tudo de novo. Porque eles tinham uma vida escassa, não tinham um conhecimento para lidar com o dinheiro, com finanças, de uma hora para outra se tornaram ricos com muito dinheiro e não souberam administrar, não souberam lidar. Existe um texto na Bíblia que diz assim, ó, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então, a questão é você saber administrar o pouco, para também saber administrar o muito. Eu, quando a minha vida financeira estava bagunçada, eu pensava o seguinte, que para resolver o meu problema, eu precisava de aumento. E aí eu ficava doido atrás de aumento, querendo ganhar mais, Mas só que acontece o seguinte, isso não resolve o problema. Por quê? Porque eu era descontrolado, eu não tinha o conhecimento ideal para lidar com as minhas finanças. Então, qualquer que seja a pessoa que não tenha controle financeiro, quanto mais dinheiro ela ganhar, mais ela vai gastar. E os problemas dela irão aumentar. Porque o segredo não está no quanto se ganha. Claro que é bom ganhar muito. Mas o segredo está em como administra o que se ganha. Então, por isso que é importante, como o livro está nos mostrando, a busca do conhecimento. Conversar com quem entende do assunto, procurar saber com as pessoas como é que elas conseguiram se livrar das dívidas, como é que elas se tornaram um poupador, um investidor. Então, este é o caminho, buscar o conhecimento. Existem muitos profissionais habilidosos, inteligentíssimos, que ganham muito dinheiro, mas não sabem administrar. O livro Os Segredos de uma Mente Milionária, o autor cita pessoas com profissões que lhe rendem muito dinheiro, mas muitos deles procuravam o autor do livro porque tinham problemas financeiros. Então, o segredo não está no quanto se ganha. O segredo está no conhecimento necessário para se administrar aquilo que se ganha.
tá bom? Então, que possamos sair da live hoje. Nós vamos parar por aqui. Nós lemos o primeiro capítulo. Então, nós vamos parar hoje por aqui. E no próximo domingo, nós vamos continuar a leitura no segundo capítulo. Eu tenho o PDF aqui. Quem quiser o PDF, me manda uma mensagem lá no direct, que aí eu vou mandar para vocês o PDF do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Combinado assim? Então, vocês me mandam lá no direct, que eu mando para vocês, e que você possa, ao se deitar nesta noite, colocar a sua cabeça no travesseiro e analisar a sua situação financeira, ver como é que está a sua vida em relação às finanças. E ver se de fato o que não está faltando é um pouquinho de conhecimento, ou até mesmo o querer melhorar a sua vida. Em uma parte do discurso aqui da conversa dos amigos, a gente percebe que um deles fala assim, ó, mas a gente nunca procurou, por isso que a gente nunca descobriu como ganhar mais ouro, como ser ricos, porque a gente nunca parou para prestar atenção nisso, entende? Então, às vezes, acontece com a gente também, né? Dependendo das nossas crenças, dependendo de como nós crescemos, fomos ensinados, às vezes a gente pensa que tem que só esperar em Deus, ou que vai acontecer alguma coisa miraculosa e nós vamos mudar de vida, mudar a situação, mas nem todos conseguem ganhar um prêmio na loteria, nem todos conseguem ganhar um bônus, para dizer assim, uma chance para mudar de vida. Então tem que botar a mão na massa mesmo. Eu não vou dizer para vocês que é fácil sair das dívidas e virar um poupador. Não vou trazer aqui nenhuma receita milagrosa. O caminho é dolorido, mas quando você consegue controlar, vira uma satisfação muito grande. Só para vocês terem uma ideia, da situação que eu saí, de dívidas e etc., eu levei 2 anos para organizar minha vida financeira. Então, às vezes, vocês podem olhar eu aqui falando sobre isso, lendo livros aqui com vocês, falando sobre finanças, você pensar assim, o André sempre foi controlado. Não, negativo. Um dos motivos que eu fiz o canal Prosperando Juntos, um dos motivos que eu criei o Instagram Prosperando Juntos, e o motivo pelo qual eu estou aqui hoje, lendo com vocês, é porque eu consegui uma mudança na minha vida e eu quero proporcionar isso para você também. Eu quero lhe ajudar, eu quero que você me dê a sua mão para nós sairmos dessa situação juntos, tá? Eu vou te ajudar. Eu já saí, graças a Deus, glórias a Deus por isso, e eu quero ajudar você também a sair das dívidas e a se tornar um poupador. Então, nós temos um compromisso, no próximo domingo, às 21h30, nós vamos ler o capítulo 2. Mas se você quiser continuar a leitura, não tem problema nenhum, eu vou mandar para você, você me manda no direct uma mensagem, que eu vou mandar para você o PDF, você vai continuar lendo, e aí domingo que vem a gente lê aqui e eu trago mais alguns comentários para vocês, tá bom? Então Deus abençoe cada um de vocês, muito obrigado pela presença, gratidão, que Deus abençoe vocês